Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa fé, da nossa espiritualidade. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia da Palavra que é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Segunda-feira, 16 de agosto de 2021, 20ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da quarta semana. Antífona da entrada. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Salmo 83, versículo 10º, oração do dia. Ó Deus, preparaste para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 2, versículos do 11 ao 19. Naqueles dias os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles, para sua desgraça, como lhe havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes, que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem de sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 106, versículos do 34 ao 35, 36 a 37, 39 ao 40, 30, 43AB e 44, refrão 4A. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Repitamos, lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis, acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, ó Senhor,
segundo o amor para com o vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez, o provocavam. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Repitamos, lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quantos mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, a um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Que devo fazer? Mateus 19, versículos 16 a 22. Neste evangelho, um jovem rico se aproxima de Jesus para uma pergunta prática, bem na linha dos modernos pragmatismos. O que devo fazer para ter a vida eterna? A resposta de Jesus dá a entender que o judeu fiel, conhecedor das Escrituras, já deveria ter encontrado a resposta. Por isso mesmo, o mestre o remete às palavras do Sinai, que conhecemos como os 10 mandamentos. A mesma coisa costuma acontecer conosco. Ficamos perguntando a Deus aquilo mesmo que Ele já nos disse muitas vezes, seja pela boca dos profetas, no passado remoto, seja pela voz de Jesus, no Evangelho de cada domingo. Seríamos distraídos? Ou nos fazemos de desentendidos? Herbert Rausch observa que Mateus é o único evangelista a precisar que se tratava de um jovem, o que pode esclarecer a situação. De fato, os mais velhos podem cair facilmente na rotina e viver uma vida descansada, até as coisas de Deus, toda apoiada em seguranças humanas. Os jovens, ao contrário do que se diz por aí, são sedentos de coerência, vivem na busca de algo que vale a pena, o que pode explicar o crescente desinteresse dos jovens por uma carreira, um diploma, um empreguinho seguro. Ele comenta a atitude do jovem. De fato, sua pergunta revela a necessidade do absoluto e a busca pelo sentido da vida, como é característico da juventude. Mas enquanto este jovem vem a Jesus, impelido pelo que lhe falta, que me falta ainda?
com a esperança de descobrir uma regra de perfeição moral superior ao que ele julgava já conhecer, o mestre se limita a colocá-lo diante dos mandamentos bem conhecidos da segunda tábua do Decálogo. Por isso, Jesus inverte a situação. Aliás, com isso, Jesus inverte a situação. O algo bom que o jovem queria conhecer, para o pôr em prática, não era uma ideia ou um padrão moral. Bom é o que Deus é, quer e faz. Assim, o caminho concreto, e não o segredo abstrato, está em centrar a própria vida em Deus e fazer dele o seu absoluto. Claro, o jovem perguntador diz que sempre cumpriu os tais mandamentos, mas ainda sente um vazio dentro de si. É que não basta cumprir os mandamentos de modo legalista, como quem aplica um manual, enquanto o coração permanece preso a outros bens que se tornam ídolos em competição com o próprio Deus. Jesus lê o coração do jovem, ama-o e quer que ele seja feliz. Daí o conselho: vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Como diz Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, faz-me viver segundo o teu amor. Salmo 119, versículo 88. Vamos agora ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que o texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Sua bênção, padre Evaldo. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar esses vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, os textos, livremente, à vontade, para evangelizar, para tentar salvar almas, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Nós temos que procurar tentar, pelo menos, salvar as almas. Eu sei que nem todas vão querer ser salvas, né? Muitas pessoas dissociadas de Deus e que não têm interesse em Deus, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar salvar os nossos irmãos. Bem, o dia 16 de agosto é dia de São Roque. E aqui na região de onde eu falo, Colatina, do lado de Colatina tem um município chamado São Roque. Roque nasceu no ano de 1295, na França, de uma família rica, da nobreza da região. Ficou órfão na adolescência e vendeu toda a herança, distribuindo o que arrecadou entre os pobres. Depois disto, viveu como peregrino andante. Percorreu a França com destino a Roma. No caminho, Roque deparou com regiões infestadas pela chamada peste negra. Era comum ver à beira das estradas pequenos povoados, só de doentes que foram isolados do convívio das cidades para evitar o contágio do restante da população ainda sã. Enxergando nas pobres criaturas o verdadeiro rosto de Cristo, Roque se atirou de corpo e alma na missão de tratá-los. Seu zelo pelos doentes era tanto que ele descuidou-se de si próprio. Certo dia percebeu uma ferida na sua perna e viu que fora contaminado pela peste. Assim decidiu se refugiar sozinho em um bosque, onde foi amparado por Deus. Roque foi encontrado por um cão. Este animal passou a levar-lhe alguns alimentos todos os dias, até que seu dono, curioso, um dia o seguiu. Comovido, constatou que era seu cão que socorria o pobre doente. Este homem auxiliou Roque na sua recuperação. Já com a saúde em dia, Roque voltou para sua cidade, mas foi preso, considerado como um espião. No cárcere, continuou praticando a caridade e pregando a palavra de Cristo, convertendo muitos prisioneiros e aliviando suas aflições até morrer. Hoje, as relíquias de São Roque são veneradas na belíssima basílica dedicada a ele em Veneza, na Itália, sendo considerado o santo protetor
contra as pestes. Reflexão: sempre vemos São Roque representado em trajes de peregrino com um cachorro que está a seu lado no ato de lhe dar um pão. Esta gravura é inspirada no tempo de seu isolamento, quando teria morrido de fome se um cachorro não lhe houvesse levado diariamente um pão, e se da terra não tivesse nascido uma fonte de água para lhe matar a sede. Hoje em dia são tantas as pessoas a passar necessidades na vida, que São Roque as proteja e lhes inspire forças para lutar contra as injustiças. Oração, rezemos. Ó inefável padroeiro nosso São Roque, pela ardente caridade com que amastes o próximo nesta terra, chegastes a expor vossa própria vida para assisti-los nas necessidades e doenças, especialmente nas moléstias contagiosas. Ó, fazei que sejamos sempre livres dessas terríveis enfermidades e livrai-nos da peste ainda perigosa, que é o pecado. Amém. Gente, não é fácil, né? Estamos vivendo também uma peste, a pandemia do novo coronavírus. Vamos pedir a São Roque. São Roque, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e receberá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. É esse o significado de Maranata ou Maranatá. Um dia Jesus vai voltar. Por isso fazemos este clamor. Vinde, Senhor Jesus. Agora é preciso que estejamos preparados para que Ele nos absolva e nos introduza no paraíso quando teremos a vida eterna, a felicidade em plenitude. E como já disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Viveremos como anjos de uma maneira que não temos palavras humanas para classificar. Será inefável, wonderful. Não haverá um lugar específico, né? Se houver um lugar, vai ser um lugar transformado, um lugar transfigurado, bem diferente, né, do que vivemos aqui. Um corpo também transfigurado. É um mistério. Só Nossa Senhora e Jesus Cristo é que conseguiram até hoje essa graça. Shalom, a paz para todos vocês. E um dia estaremos no paraíso, na glória eterna, vivendo como anjos.